Tiago Reinaldo, ele que é mestre pela Universidade Federal do Maranhão, ele que é diretor de arbitragem da IFBB Maranhão, ele que é árbitro nacional e autor do livro Fisiculturismo dos Palcos da Ciência, um currículo admirável, não invejável, porque invejável é no sentido denotativo, a gente não quer nada aqui, né, de que seja pejorativo, na verdade. Então, com vocês, Tiago Reinaldo, queria que você se apresentasse um pouquinho, Tiago, apesar de eu já ter falado um pouco do seu currículo, mas que você se apresentasse aqui para o nosso público que está conosco hoje à noite, que é composto por pessoas, tenho aqui clientes da minha esposa, que vão estar ouvindo aqui acerca de emagrecimento, mas temos a galera que é profissional de educação física, são treinadores que trabalham com esse público também. Show, Rinaldo. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, Rinaldo. Então, eu sou profissional de educação física, eu sou bacharel em educação física, eu sou mestre em educação física pela Universidade Federal, também tenho algumas pós-graduações na área do exercício, então em fisiologia, em grupos especiais, nutrição esportiva. Sempre gostei de trabalhar com essa temática mais voltada para a prática. Eu sempre tive essa indagação de tentar entender, por exemplo, por que quanto mais pessoas fazem exercício, o número de obesidade não para de aumentar. Então parece que a conta não fecha. E eram coisas que até hoje me instigam a tentar entender. Acho que essa nossa conversa é bastante importante, porque a gente consegue discutir vários cenários e várias profissões, a área da medicina, a área da educação física, a área da nutrição. Aí a gente tem que tentar, eu não digo quebrar mitos, porque quebrar mitos é bastante difícil a gente conseguir fazer isso. Mas talvez mudar a forma das pessoas enxergarem o processo de emagrecimento, por exemplo. Eu acho que é bem isso aí a minha apresentação. Muito bem, pessoal. A provocação para essa live de hoje veio de um vídeo que o Tiago postou no seu canal do YouTube, que é Hipertrofia Integrada. Então, você, em curiosidade, visite lá o canal do YouTube do Tiago, Hipertrofia Integrada. Tem vários assuntos que ele aborda lá. E dentro desses assuntos foi relacionado ao emagrecimento. Então, Tiago, hoje mesmo, eu já conversando com a minha esposa, e ela bem pontuou que algumas das clientes dela estavam na famosa dieta low carb, né, que é aquela dieta onde as pessoas baixam até zero carboidrato. Eu queria que você falasse um pouquinho acerca dessas estratégias para o emagrecimento e aí a gente entrasse no que de fato é o emagrecimento, porque ainda hoje, as pessoas associam, né, o emagrecimento diretamente com a balança, né? Eu só estou emagrecendo se a minha massa corporal ela tiver alguma alteração na balança. Eu queria que você falasse um pouquinho acerca dessas dietas, tá? Dessas estratégias de dieta, e se isso realmente é válido ou não no processo de emagrecimento. Show, Ginaldo. Todo indivíduo submetido a um programa de emagrecimento, né, ele precisa buscar a ajuda de um profissional. E eu acho que é importante a gente começar pontuando, primeiro, por que é importante a pessoa emagrecer. Então, a obesidade hoje ela é considerada uma doença, então existe um CID, que é o Código Internacional da Doença. Então, se você colocar lá E66, você vai ver lá que a obesidade é classificada como uma doença. E a quantidade de gordura corporal aumentada tem uma estreita relação com várias comorbidades. Isso pode levar à redução da expectativa de vida. Então, baseado nisso, as pessoas buscam esse tão sonhado emagrecimento, ou pensando em saúde, por exemplo, por indicação médica, o indivíduo vai fazer um exame de rotina lá e descobre que está com gordura no fígado, a famosa esteatose hepática, ou a pessoa veste a roupa e acha que não fica muito legal, né? Começa a incomodar, e aí todo mundo tem a sua gordurinha, ninguém precisa falar onde está, e a pessoa começa a buscar isso pela estética. E aí uma das coisas que é muito batida, como tu bem falou, é justamente essa correlação que as pessoas fazem com essa redução da massa corporal e o processo de emagrecimento. Elas até se relacionam, né, mas não é um processo de causalidade, ou seja, não existe um processo de causa e efeito. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nas dietas, nos tipos de dieta, como, por exemplo, a dieta low carb, é interessante porque a gente percebe que essas dietas elas têm algumas coisas em comum. E o principal ponto entre elas é o déficit calórico. Ou seja, elas vão criar estratégias que o paciente termine gastando mais calorias e ingerindo menos. Então, a gente vai deixar claro que o emagrecimento ele é multifatorial. Então, muita gente resume emagrecimento a comer menos e gastar mais. A gente sabe que não. Existe fator social, fator ambiental, fator psicológico, fator fisiológico.
Enfim, se fosse tão simples assim, a gente já teria descoberto a cura da obesidade. Né? E o problema é muito mais complexo. Porém, a variável que parece que tem um poder realmente mais efetivo é o déficit calórico. Então, quando a gente pega, por exemplo, a dieta low carb, onde ela reduz o consumo de carboidrato, né, ou zero, eu não gosto muito dessa nomenclatura zerar carboidrato, porque as pessoas confundem, por exemplo, alimento com nutriente. Então, por exemplo, você não chega lá no frigorífico pedindo 1 quilo de proteína, você pede 1 quilo de carne. E num quilo de carne você tem glicogênio entre as miofibrilas, glicogênio dentro da miofibrila, glicogênio no sarcolema, eu tenho gordura. Então, na verdade, quando a gente para pensar, eu tenho pouquíssimos alimentos em que são fontes exclusivas. A gente já começa daí. Então, alimento é uma coisa, nutriente é outra, né? Até puxando pro lado do bodybuilding, o pessoal fala assim, olha, cara, eu vou zerar o sódio. Amigo, se você zerar o sódio, você tem que morrer. Porque o teu coração, ele funciona no ambiente eletrogênico, ou seja, ele depende de sódio e de potássio para funcionar. Então, se você zerar sódio, você morre. Então, não tem como a gente fazer essas exclusões. E aí, assim, Edinaldo, é interessante porque quando a gente passa a perceber que as dietas têm um ponto em comum, que é o déficit calórico, a gente vai buscar uma coisa que eu chamo de aderência. E a gente entra nos pilares do emagrecimento. Então, por exemplo, ao meu ver, o nutricionista ele vai pensar o seguinte: o que é mais fácil eu colocar o meu paciente em déficit calórico e o que é mais sustentável para ele fazer ao longo do tempo? Será se é eu retirar o carboidrato? Aí eu faço uma dieta low carb. Será se é retirar um pouquinho o carboidrato, aumentar o consumo de gordura e aumentar a proteína? Eu faço uma dieta cetogênica, por exemplo. Será se eu deixar esse paciente em janelas de alimentação e eu faço um jejum intermitente? Então, quando a gente começa a observar os tipos de dieta, na verdade, são estratégias que são utilizadas para gerar déficit calórico. Né? E a maneira mais utilizada para se gerar esse déficit calórico, realmente, é reduzindo a ingesta de alimentos. E aí a gente entra em um ponto muito importante, porque as pessoas, elas superestimam o poder do exercício. E acredito que ao longo da nossa conversa a gente vai começar a detalhar, porque a gente fala muita coisa que a gente não sabe realmente o significado, ou a gente nunca parou para pensar. Eu sempre digo assim para os meus alunos, quando eu estou ministrando curso ou aula. Quando alguém te falar alguma coisa de emagrecimento, você vai fazer 2 perguntas. Eu sempre brinco, que são as perguntas do show do milhão. Então, a primeira pergunta, você vai fazer o seguinte, você vai pensar o seguinte, olha, isso é verdade? Por exemplo, isso que o Edinaldo me falou. Fazer dieta low carb tem associação com emagrecimento? Ou com redução de massa corporal? Olha, parece que tem. Vou pegar um exemplo, parece que tem. Beleza, isso é verdade baseado em quê? Baseado na literatura científica, nos trabalhos, uma porrada de tudo. Se a resposta for sim, baseado na literatura, eu faço a segunda pergunta. Quanto é verdade? Porque quando eu começo a quantificar as coisas, eu passo a ver de um panorama diferente. Por exemplo, muita gente fala assim, por que você tem que fazer a musculação? Porque a musculação acelera o metabolismo. Aí eu paro e penso, poxa, tem trabalho na literatura que fala que o meu metabolismo fica acelerado? Tem, então isso é verdade. Aí eu faço a segunda pergunta. Quanto ele fica acelerado? E a gente vai perceber, Edinaldo, que a gente dá as explicações corretas com um grau de insignificância muito relevante. Ou seja, é a mesma coisa do fisiculturismo. Na última semana de competição lá, o cara manipula tudo, sódio, água, potássio, veneno, nutrição. No final das contas dá certo. Se tu perguntar para ele por que deu, ele não sabe te responder. Foi tanta coisa manipulada que ele não consegue fazer a exclusão das variáveis. E o processo de emagrecimento é mais ou menos assim. Então, quando a gente para pensar na significância das coisas, a gente começa a perceber que a gente explica muita coisa que no frigir dos ovos não vai fazer muita diferença. Metabolismo acelerado, metabolismo lento, aumentar a massa magra para deixar meu metabolismo mais acelerado, comer de 3 em 3 horas e talvez gerar um esvaziamento gástrico um pouco mais fácil. Isso tudo é verdade. Só que quando eu quantifico isso, a relevância disso é muito pequena. Aí a gente percebe que, na verdade, é o somatório dos fatores que vão induzir a isso. Exatamente. Uma coisa que eu achei bem interessante lá no seu vídeo, no canal do YouTube do Thiago, Hipertrofia Integrada, onde você fez uma pirâmide, e aí nessa pirâmide você escalonou o exercício não na base, né? Você jogou ele um pouquinho mais para cima. Então, eu queria que você explicasse o porquê de não estar lá na base e de você ter progredido essa pirâmide até o ápice dela. A pirâmide é formada da seguinte maneira. Então, eu tenho a base da pirâmide, que seria a aderência, ou seja, o paciente ele tem que ter aderência.
Então não adianta nada a gente discutir sobre emagrecimento e prescrever a melhor dieta do mundo, o melhor exercício do mundo e meu paciente fazer 2 dias e parar. Ou seja, hoje as pessoas elas têm consciência, Edinaldo, que fazer exercício é bom. Elas têm consciência que bons hábitos alimentares estão associados com redução, por exemplo, ou com melhora de qualidade de vida, com redução de mortalidade. Aí minha pergunta é, se as pessoas elas têm consciência disso, por que elas não fazem? Por que elas não têm aderência ao tratamento? E aí eu puxo a sardinha para o meu lado agora e puxo para os profissionais. A gente tem que criar estratégias para gerar aderência ao exercício, aderência à nutrição. A gente tem que, por exemplo, pensar no paciente como aquela pessoa que não gosta de fazer aquilo. O paciente que não vai fazer dieta de bodybuilder, é o cara que não vai querer passar 1 hora na sala de musculação. É o seguinte pensamento, poxa, se eu tenho um paciente que é destreinado, em vez de eu colocar uma elevação lateral, por exemplo, um tríceps na polia e um voador peitoral, eu coloco um supino reto, que eu consigo atingir os 3 músculos, ele passa menos tempo na academia. É menos sofrido para ele. Ou seja, a chance dele desistir é muito menor, porque ele vai passar menos tempo ali, menos tempo na academia. Ou seja, a praticidade dele vai ser mais alta. Então, eu coloco a aderência na base de tudo. Então, a gente tem que, teoricamente, facilitar a vida do paciente. Em segundo ponto, eu tenho o déficit calórico, que aí, nesse caso, a gente entra com um tipo de dieta. E aí a gente pode fazer um déficit calórico exclusivamente através da dieta, um déficit calórico exclusivamente através do exercício, deixando o paciente comendo a mesma quantidade, que é bem difícil isso acontecer, ou eu posso fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, gerar um déficit calórico seguido, por exemplo, da dieta, com a inclusão, com o aumento do gasto energético através do exercício. Show de bola. Por que eu coloco o exercício no processo de emagrecimento como terceiro ponto? Porque o gasto calórico da sessão, Edinaldo, ele é muito baixo. Para tu ter uma ideia, a gente tem trabalhos na literatura que colocam que a gente utiliza de carboidrato entre 0,45 e 0,65 gramas por minuto. O que isso significa na prática? Que se você comer 4 bolachinhas de água e sal, você tem gramas de glicogênio suficiente para você fazer um treino de musculação. Você comer, por exemplo, uma banana grande, isso te dá energia suficiente para você fazer um treino de musculação. Ou seja, às vezes a gente superestima o gasto calórico da sessão. E aí, às vezes, eu vejo, por exemplo, gente falando que fez um treino extremamente extenuante, depletou todo o glicogênio. Se eu tiver um indivíduo numa dieta normocalórica e fizer um treino de musculação, cara, a gente não reduz nem 1/3 da quantidade de glicogênio. Ou seja, a gente não tem enzima suficiente para fazer essa degradação. Sabe quando que isso acontece? Quando eu tenho uma combinação extrema de drogas altamente lipolíticas, de dieta altamente restritiva e de exercício extremamente extenuante. Quando que isso acontece? Em 2 situações, no pessoal do atletismo e no pessoal do fisiculturismo. Aí eu posso te dizer que essa galera chega no nível de fosforilar glicogênio a um nível muito baixo. Quando eu vou somando, por exemplo, se eu faço musculação e eu aumento a massa muscular e não a massa magra, quanto meu metabolismo fica acelerado? 13 calorias. Aí eu paro e penso, se eu ganhar 5 kg de músculos, eu vou deixar o meu metabolismo mais rápido, 65 calorias. Beleza. A gente tem dados na literatura que dizem o seguinte, por que as pessoas ao longo do tempo, elas têm dificuldade de ter aderência? Porque o emagrecimento, de maneira simples, ele tem 3 fases. Uma fase que a gente chama de fase de redução rápida de peso, a segunda fase, que é uma fase que a gente chama de estabilização, e a terceira fase que a gente chama de platô. Então, a primeira fase, por que o peso do paciente ele cai muito rápido? Porque, geralmente, quando se faz uma dieta de déficit calórico, por exemplo, a gente tem alterações hormonais. E uma das alterações hormonais que a gente vai ter é a redução da quantidade de ATP lá na célula beta-pancreática. E o que isso implica na prática? Eu tenho menor produção de insulina. Isso faz muito sentido, por quê? Porque quando eu coloco um indivíduo em uma situação de privação de energia, eu estou dizendo para o corpo dele o seguinte, olha, eu vou reduzir a quantidade de energia e tu vai ter que te virar para tu aumentar a própria energia. Fazer o que as pessoas chamam de homeostase, que na verdade a homeostase ela não existe. O que existe é uma tentativa. Quando a gente pega livros mais recentes, por exemplo, da professora Margarida, lá do Rio de Janeiro, ela diz assim, a homeostase ela nunca existiu, porque a homeostase é um ponto de equilíbrio. Homeo, mesmo estase de ficar. A gente nunca fica aqui. A gente sempre está nessa tentativa, e o nome disso é alostase. Então o corpo ele lança a mão de hormônios que vão aumentar a glicemia. Cortisol, glucagon, catecolamina, GH. E essa galera começa a fazer o quê? Começa a aumentar a glicemia e a insulina vai para o chão. Por que o peso do paciente cai muito rápido? Porque quando essa insulina cai drasticamente, ela leva junto o sódio. E o sódio é um potente osmólico.
Então, a primeira coisa que o paciente ele tem uma natriurese. O que é isso? Ele começa a urinar mais. E o peso dele cai. Só que, consequentemente a isso, Adinaldo, quando eu tenho aumento desses hormônios, esses hormônios eles geram glicogenólise. O que é isso? Eles vão chegar lá na portinha do músculo e do fígado e vão dizer assim, olha, eu preciso da energia que está aí dentro. Como que o músculo armazena energia? Ele armazena energia pegando uma molécula de glicose, adicionando um oxigênio e ligando isso à água. Eu chamo isso de glicogênio. Então, quando eu começo a reduzir glicogênio, eu também tenho perca de água, porque isso é um processo de hidrólise. Ou seja, eu tenho a redução do peso por conta da redução da insulina, que reduz a quantidade de água, então o paciente começa a perder água, nesse caso, por um processo hormonal, e eu tenho uma redução do peso por conta da redução da quantidade de glicogênio. Então, o paciente ele perde glicogênio dos músculos e perde glicogênio hepático. E aí ele entra no processo que a gente chama de letargia. E aí, Edinaldo, o peso faz isso, ó. Ele despenca. Quando que a gente observa isso? Pacientes que fazem jejum intermitente, muitas vezes pacientes que fazem dieta cetogênica e principalmente pacientes que fazem dieta low carb. Isso é emagrecimento? Não, isso é fisiologia básica. Isso é bioquímica básica. A gente não está nem entrando nos mecanismos mais profundos. Isso é a primeira fase do processo de emagrecimento, que é a fase de redução de peso rápido. Aí eu tenho a segunda fase, onde esses mecanismos eles entram em ajuste. Ou seja, eu não consigo mais reduzir o peso, por quê? A insulina está no chão, o paciente tinha uma insulina de 15, por exemplo. A insulina do paciente está 3, 5, o glicogênio já está todo fosforilado, ou seja, a quantidade de energia que eu tinha, ela já não está mais a mesma, e o paciente começa a se sentir cansado. Só que nesse período ele tem aumento da oxidação de gordura. E aí vem um ponto importante, que eu te disse que o exercício ele não é um potente, ele não tem um efeito potente no gasto calórico, só que ele tem um efeito muito forte anti-inflamatório, cara. E aí vem aquela história, é uma coisa que eu defendo muito. A gente tem que pensar no exercício muito melhor do que remédio. Porque, por exemplo, pelo fato do exercício não ter um gasto calórico tão acentuado, mas ele consegue, por exemplo, regular a minha glicemia. Ele consegue gerar um processo que a gente chama de shear stress. Ele aumenta o cisalhamento do vaso, ele sequestra cálcio e o meu vaso faz isso. O que isso implica na prática? Redução de pressão. Ele gera vários efeitos que não necessariamente o peso do meu paciente vai cair, mas ele vai ter saúde. Então, como a nossa discussão ela é emagrecimento, eu posso ter um paciente, por exemplo, que está com peso estável nessa segunda fase, e a saúde do paciente está fazendo isso, Adinaldo, ela está decolando. E aí o paciente não entende por que o peso dele não cai. Eu digo, cara, e aí eu tento trazer exemplos da vida real. Cara, como é que estava a tua relação com a tua esposa antes de você entrar na academia? Quantas vezes tu tinha relação na semana, por exemplo? Olha, professor, eu tinha uma relação e não era essas Coca-Cola toda. Agora eu estou tendo 2 relações e a qualidade melhorou muito. Ou seja, são pequenas mudanças no dia a dia dele que ele não percebe. Ele não percebe que ele está menos cansado. Ele não percebe que ele tem mais energia para brincar com o filho dele. Ele não percebe que até a atividade sexual dele melhorou. Por quê? Porque a gente fica muito atrelado a esse processo. E a terceira fase seria justamente o platô. E aí por que acontece o platô? Porque a gente vai ter ajustes fisiológicos que vão desencadear 2 fenômenos muito fortes. Eu vou ter uma redução considerável do gasto energético, e a gente chama isso de termogênese adaptativa ou facultativa, e a gente tem aumento da fome. E aí entra um ponto, cara, que eu acho crucial. O nutricionista, nessa hora, ele tem que pensar o seguinte: se eu tenho um paciente que está na terceira fase, e isso eu estou falando de meses, então a primeira fase, que é a redução de peso, é entre 2 a 3 semanas, a segunda fase, que é o processo de ajustamento, geralmente gira em torno de 1 a 2 meses, e a terceira fase, ela gira em torno a partir do 4º mês. Claro, isso não é fixo para todo mundo, mas é uma média que a literatura traz. Nesse período, eu tenho que pensar o seguinte: esse paciente vai ter muita fome, cara. E aí é o ponto onde ele vai ter mais dificuldade de seguir a dieta. Vai ser o ponto que ele vai ter mais dificuldade de fazer o exercício, porque ele vai estar extremamente cansado. E aí vai ser aquele trabalho de formiguinha. Porque não adianta eu dar estimulante para o paciente, que ele não vai responder. O paciente nessa fase, cara, ele tem uma redução muito drástica dos hormônios tireoidianos. Então, os hormônios tireoidianos eles são responsáveis pela taxa metabólica basal. E aí a gente está falando só dos pilares, da velocidade, que a gente chama de hipótese em J. A gente tem as variáveis do gasto energético, que é a taxa metabólica de repouso, o exercício físico, o NEAT e o efeito térmico dos alimentos, que aí já é outra história que a gente teria para discutir em outro momento, que é altamente complexo também. Por que isso acontece? Porque o corpo ele é muito inteligente. Então, se eu estou privando energia, não faz sentido eu continuar uma máquina metabólica.
eu vou reduzindo o gasto calórico e vou aumentando a fome. E nessa hora, eu preciso pensar o seguinte, eu preciso mudar a estratégia de treinamento e preciso mudar a estratégia dietética. Então, quando eu pego cronicamente um paciente que está submetido a um processo de emagrecimento, ele vai passar por essas 3 fases e o peso não vai ser assim. Ele vai ser assim, cara, ó. Ele vai ser totalmente oscilatório. E aí, quando eu pego o paciente antes e durante, e é uma coisa que eu falo muito para meus alunos, parem de ficar falando essa baboseira de antes e depois. Isso é fisiologia básica, não existe antes e depois. O processo ele é antes e durante. Você está gerando implicações metabólicas no teu paciente. Então, se você não gerar isso cronicamente, eu não gero emagrecimento, eu gero perda de peso. E é justamente, Edinaldo, nesse período que o paciente volta a reganhar o peso. Por quê? Eu tenho redução dos hormônios tireoidianos, eu tenho aumento da fome e eu tenho um corpo que está gastando menos energia. E nessa hora, cara, quanto mais energia se priva do paciente, mais os hormônios tireoidianos caem. Por quê? A tireoide produz, de uma forma bem simples, 2 hormônios, o T4 e o T3. O T4 ele é inativo. E ele precisa ser convertido em T3, que é o cara que realmente vai gerar toda a alteração fisiológica. Só que isso é uma reação de desidrogenação. E essa reação acontece no fígado às custas de ATP. Como que essa reação vai acontecer se o meu paciente está comendo cada vez menos? Ou seja, quanto mais alimento eu tiro do paciente, mais eu vou ter dificuldade de converter T4 em T3. E aí vira uma bola de neve. O paciente vai chegar para ti e vai dizer assim, cara, eu não estou comendo e o meu peso começou a aumentar. É a hora do nutricionista jogar nutriente, aumentar a quantidade calórica, esperar o corpo voltar, o que a gente chama de washout, ou enfim, tem estratégias de refeed que a gente utiliza na prática, mas isso aí é a conduta do nutricionista, escolher o que ele vai utilizar, e voltar de novo o mesmo pensamento da cronicidade. Quando a gente fala, cara, que uma pessoa emagreceu, eu preciso de no mínimo, a literatura traz, 1 ano e meio a 2, para mim dizer assim, olha, esse paciente está magro. Porque quando a gente pega na literatura, o maior problema não é o paciente emagrecer, é permanecer magro. E aí eu jogo a pergunta para ti, para me deixar de falar, que senão eu passo a noite inteira falando. Quantas pessoas tu conhece, cara, que entraram num programa de emagrecimento e desistiram e voltaram a ganhar peso, o famoso rebote? Isso é fisiologia básica. Então, se a gente não discutir isso com uma certa profundidade, as pessoas não vão entender que o negócio é difícil. Se fosse fácil, todo mundo era magro, não tinha doença, não tinha obesidade. Exatamente. É bem isso que o Thiago está pontuando, é a cronicidade do sistema. Porque o emagrecimento, e a gente esbarra muito nessas propagandas de emagreça tantos quilos em X dias, 15 dias, 20 dias. Se fosse simples assim, se o seu corpo respondesse dessa forma, era muito bom. Eu costumo dizer para meus alunos do ensino médio, que eu também sou professor de educação básica, que a gente precisa entender o que é o emagrecimento e o que é a perda de peso, que é o que nós falamos lá no início, que essa reta ela não é diretamente proporcional, nem sempre ela é diretamente proporcional. Então, nem sempre que eu estou aí perdendo peso, eu estou emagrecendo, é o que nós acabamos de ver com o Thiago, que é um processo dentro do emagrecimento. E aí, já partindo dessa premissa, Thiago, nós que somos profissionais, aí, por muito tempo nós falamos e aí batemos muito na tecla da lipólise. Não, eu tenho que emagrecer, eu tenho que gerar lipólise, eu tenho que gerar lipólise. E lá no seu vídeo você é bem claro em relação a isso. Se eu gerar muita lipólise, isso não quer dizer que eu estou emagrecendo. Eu queria que você abordasse esse tema aí com a gente. Show. Edinaldo, cara, quando eu falo de emagrecimento, eu divido isso em vários tópicos, né? Então, a gente brincou aqui das fases, que é a fase 1, a fase 2 e a fase 3. A gente falou da pirâmide, né? E aí tem uma parte que eu falo, um curso, isso que a gente tem mais tempo e fala com profundidade, que são os pilares. Então, por exemplo, tem o pilar da teoria, que é a teoria matemática e metabólica. Tem o pilar do papel do tecido adiposo na saúde. Então, o tecido adiposo ele é um órgão endócrino. Só que a gente tem um pilar também hoje que a gente chama de síndrome do acúmulo ectópico de gordura. Ou seja, a gordura não fica somente no adipócito. Ela começa a ficar em outros locais. Por exemplo, lá no meu hipotálamo, cara. Isso gera o que a gente chama de neuroinflamação. Neuroinflamação. Essa neuroinflamação, por exemplo, ela começa a reduzir os impulsos da hipófise lá para o meu testículo, secretando menos LH. Isso gera uma redução da quantidade de testosterona do meu paciente, por exemplo, no homem. Na mulher acontece o contrário. Eu tenho um aumento da frequência de disparo. Olha que loucura. Na mulher obesa, a maioria das vezes, eu tenho um aumento de testosterona. No homem obeso, eu tenho redução da testosterona. E é por isso que essa teste, muitas vezes, na mulher obesa, se for cronicamente, vai gerar a famosa SOP, que é a síndrome do ovário policístico. E é um problema que afeta boa parte das mulheres que querem emagrecer.
Aí é tema para outra live, né? Daria para a gente discutir só em outra live. Mas só para as pessoas entenderem que quando a gente chega, né, lá no processo de mecanismo de emagrecimento, eu tenho dois, que é a lipólise e a beta-oxidação. A lipólise de uma forma muito simples, né? Eu tenho a estrutura... Cara, vou só ajeitar meu telefone aqui, que ele está só virando aqui. Um minuto. Tranquilo. Só respondendo aqui, acho que foi o Lucas, alguém perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, tá, pessoal? Vou deixar gravada aqui e eu vou disponibilizá-la também lá no meu canal no YouTube, no Maromba NN Podcast, vai ficar lá, ok? Show. Sérgio, voltando, a lipólise, cara, é um processo de hidrólise. Então eu tenho uma hidrólise, eu tenho uma quebra, eu tenho uma separação, e essa separação que é induzida pela lipólise se dá através da ativação de algumas enzimas. Então eu tenho ligações onde eu tenho uma molécula de glicerol no meio, e eu tenho 3 rabichos ligados a essa molécula, que são 3 acis. E aí, popularmente, as pessoas falam assim, olha, é uma molécula de triglicerídeo, é uma nomenclatura errada de se falar. Eu tenho um triacilglicerol. Então, eu tenho 3 rabichos, 3 acil ligados à molécula de glicerol. Então, eu tenho alguns hormônios que vão induzir a ação dessa enzima, por exemplo, os hormônios tireoidianos, as catecolaminas, o glucagon em pequeno grau, mas principalmente as catecolaminas vão gerar ali a separação, essa lipólise. Então eu separo a molécula de glicerol que está no meio, que é um álcool. Então esse álcool vai para o fígado. Todo álcool ele tem um C-O para ser caracterizado um álcool, lembrando lá da química. E esse álcool, esse glicerol, ele volta para o meu fígado e ele vira gliceraldeído 3-fosfato até voltar a ser glicose. Ou seja, uma parte da gordura, que é o glicerol, ele volta a ser glicose, que a gente chama de gliconeogênese. Os 3 rabichos de acil, que são os ácidos graxos, eles são enviados ao plasma. E aí a gente fala assim, ácido graxo livre. Não existe ácido graxo livre, porque a gordura não consegue se perfundir no plasma. Gordura não gosta de água. E aí eu tenho 2 proteínas, a albumina, a pré-albumina até SHBG, que vão transportar essas moléculas de gordura, esses acis, até o meu músculo. E quando esse rabicho ele é jogado na minha mitocôndria especificamente, eu tenho o que a gente chama de beta-oxidação, que aí é outra história. Então, quando eu tenho, por exemplo, um paciente obeso, a gente vai parar para pensar. Boa parte dos indivíduos que estão em processo de emagrecimento, eles apresentam uma descarga adrenal muito grande. Ou seja, eles passam o dia, geralmente, com a frequência cardíaca um pouco maior. Então, a sensibilidade beta-adrenética desses caras é maior do que o indivíduo que é treinado. Por que isso acontece? Porque o próprio mecanismo de obesidade, ele tenta reduzir a obesidade induzindo a lipólise. Então, a gente vai lembrar que por que a gente diz que o obeso é um cara inflamado? Porque eu tenho um adipócito aqui, esse adipócito eu tenho vários vasos, esse adipócito começa a crescer e ele começa a gerar compressão no vaso, ou seja, não passa sangue, não passa oxigênio, não passa nutriente. O que o organismo faz? Ele lança a mão de alguns marcadores, da interleucina 6, por exemplo, para fazer o seguinte, olha, eu vou tentar reduzir o tamanho desse vaso. E a maneira que ele encontra é gerando lipólise. Olha que loucura, o tecido adiposo, a primeira defesa que ele tem para tentar reduzir o tamanho do adipócito, porque o paciente está comendo muito, é aumentando a lipólise. Então, pensa o seguinte, eu já tenho boa parte dos pacientes obesos com alta quantidade de lipólise. O problema não é a lipólise, o problema é pegar essa gordura e jogar para dentro do músculo. E aí a gente tem alguns dados na literatura que dizem o seguinte, quando eu tenho pacientes que são submetidos, por exemplo, a estimulantes, que são lipolíticos, que vão gerar essa separação, né, da molécula de triacilglicerol, eu tenho um envio muito grande desse ácido graxo no sangue. E o músculo ele não consegue metabolizar esse ácido graxo. E esse ácido graxo ele pode voltar para o local de origem. Se ele voltar para o local de origem, show de bola. A gente chama isso de reesterificação do ácido graxo. Só que o que pode acontecer? Ele pode voltar para o fígado. E eu posso ter uma esteatose hepática induzida por conta de uso de extrema lipólise. Então pensem comigo, eu tenho um paciente que já tem muito ácido graxo, a minha preocupação não é jogar ácido graxo no sangue, é fazer que esse paciente use o ácido graxo que ele já tem em excesso no sangue. É o mesmo raciocínio. Não faz sentido eu tratar um indivíduo obeso com testosterona, em boa parte dos casos, sendo que a testosterona dele endógena não está funcionando. Então é muito mais inteligente eu procurar um médico e tentar melhorar naturalmente a própria testo dele, seja por redução de inflamação, seja por avaliação do eixo, seja por inúmeros mecanismos. Depois que a testo dele funcionar legal, eu penso em suplementar. Porque boa parte, cara, da testosterona, Dinaldo, ela é convertida em estradiol por enzimas que a gente chama de aromatase.
Adivinha onde que essas enzimas estão? Em grande quantidade? No tecido adiposo. Então, quanto mais testo eu dou para o indivíduo obeso e inflamado, mais aromatização eu tenho. E aí eu tenho um processo de bola de neve. Eu tenho um cara cheio de testo, a testo não vai funcionar, e eu tenho uma alteração, nesse caso, hormonal. Então, o problema nunca foi a lipólise. O problema sempre foi a beta-oxidação. E é importante deixar claro, porque boa parte dos suplementos, eles não vão ter um papel muito forte na beta-oxidação. Eles vão ter vão ter uma atuação muito forte na lipólise. Cafeína, taurina, coenzima Q10, ioimbina, cada um por mecanismos diferentes. Ou seja, o problema não é tirar a gordura da barriga, por exemplo, falando de forma simples, e jogar para o sangue. É pegar a gordura do sangue e jogar para o músculo. E aí, cara, isso não existe negociação. Não existe medicação que faça isso. Quem faz isso? Déficit calórico, dieta. No dia que inventarem uma medicação que pega esse ácido graxo e joga no sangue de forma facilitada, a gente resolveu os nossos problemas. Imagina, eu sempre brinco da seguinte maneira. Imagina que tu vai fazer um churrasco aí no Pará. E aí tu convida toda a tua galera. Todo mundo vai chegar no churrasco e tu vai dizer assim, ó, galera, vocês vão vir para um churrasco na minha casa e todo mundo vai trazer uma peça de picanha. E tu chamou 50 amigos. Tu vai ter 50 peças de picanha. Só que quando tu vai assar a peça de picanha, tu tem o carvão, tu te preocupou e comprou um carvão, só que a tua churrasqueira é aquela churrasqueirinha que tu comprou no mercado, que a boquinha é desse tamanho. Ou seja, nessa analogia, o que é a picanha? São os ácidos graxos, a gordura. Tu vai conseguir alimentar 50 pessoas com a churrasqueira desse tamanho? Vai. Vai demorar pra caralho, mas vai. O que era mais inteligente? Tu comprar uma churrasqueira maior para conseguir utilizar toda essa quantidade de carne que tu pediu pra galera levar. Então, no processo de emagrecimento, o problema não tá na picanha, tá na churrasqueira. A picanha, eu tenho em excesso. O problema, eu não tenho aonde assar essa picanha. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar a minha churrasqueira no músculo. Que, nesse caso, são as mitocôndrias, cadeia transportadora de elétrons, o sistema de envio dos ácidos graxos. Ou seja, o problema ele é muscular, ele não é adipocitário.